Olá, meu nome é Ciro Guedes, eu sou psicólogo e neuropsicólogo e hoje quero convidar vocês nesse cenário diferente para a gente falar sobre um assunto muito importante, a pedido de uma inscrita do canal. Vamos falar sobre o medo, tá certo? Se esse conteúdo que vai ser dito aqui for interessante para você, curta, e se inscreva no canal e também fique à vontade a compartilhar para outras pessoas que também gostariam de estar sabendo sobre esse assunto. Então, como lidar com o medo? Hoje entendemos que o medo ele tem uma função muito importante para nós. É um medo que nos acompanha desde a época antológica para essa época filogênica, onde o ser humano ele se desenvolve em sociedade e para isso ele precisa do medo para poder se defender, para ele poder estabelecer o que é seguro, o que não é. Mas o que acontece hoje é que o medo que se existia antes de a gente se entender como sociedade e o medo que se tem hoje como sociedade, ele se evoluiu de tal forma que esse medo acaba prejudicando o indivíduo em vez de estar ajudando. E é desse medo que a gente vai estar tratando. É um medo demasiado, é um medo exagerado. Eu quero começar com uma pergunta. Será que evitar o que temos medo ajuda ou piora? O medo, assim como a ansiedade, ele tem uma função importante para o nosso organismo, para nossas vidas. Ele que nos indica o que devemos e o que não devemos fazer, entende? Ele que nos protege. O medo é onde a gente aprende a ter cautela em lidar com certas situações, com certo desafio, com certas escolhas no nosso dia a dia. Então, não tem problema nenhum em ter o medo. A grande questão é quando esse medo ele é grande demais ao ponto de paralisar. É uma história muito parecida com a ansiedade, até porque o medo ele vem em conjunto muitas vezes com a ansiedade. Antes do comportamento ansioso existe o medo. Então a gente tem que saber lidar isso de uma forma muito equilibrada. É percebido hoje que a todo tempo estamos tentando evitar o medo, estamos tentando controlar esse medo e penso que esse é o grande problema que nós temos, de tentar fugir, de tentar controlar. Esse medo ele precisa ser enfrentado, né? Toda vez que a gente tenta fugir, a gente manda uma mensagem para esse cérebro, a gente manda uma mensagem de que esse medo ele é real e esse medo ele te paralisa e que aquele lugar e aquela experiência que você está querendo viver, ela não é correta para você. Então, a única forma de enfrentarmos o medo é enfrentando. E porque se toda vez que a gente se depara com uma situação, com um desafio, e a gente foge desse desafio por medo, o que é que acontece? A gente começa a evoluir de tal forma que é o que chamamos hoje de esquiva experiencial, onde temos uma dificuldade de entrar em um relacionamento porque temos medo, temos uma dificuldade de aceitar uma proposta de emprego ou uma promoção, temos um medo de tentar concurso, um medo de procurar ajuda, e isso não nos ajuda, pelo contrário, só piora a nossa situação. Essa esquiva experiencial ela é fomentada por alguns gatilhos, como ansiedade, dúvidas, frustração, preguiça, medo. Faz com que toda vez que a gente está em uma situação assim, a gente se esquive, a gente não enfrente. Tudo que gera preguiça, tudo que gera dúvida, tudo que gera frustração, a gente procura uma outra forma ou a gente se afaste de cumprir, de enfrentar aquele objetivo. E precisamos enfrentar. Se existe uma forma de vencer o medo, só tem uma, é o enfrentamento. Então, se toda vez que alguém passa em um concurso, sobe na carreira profissional, vence de uma certa forma na vida, de alguma forma, é graças ao enfrentamento.
Então, o enfrentamento, eu acho que é a palavra-chave, né, em contraponto com o medo. Então, se você percebe que está em situação de medo, então busque enfrentar, né? Busque na sua vida o que é de real valor para você. O que é que você gostaria de conquistar, de alcançar, que o medo te atrapalha, que o medo te paralisa. E quando você observa isso, você enfrenta. Porque muita gente que está diagnosticado de câncer ou que foi diagnosticado de câncer conseguiu vencer o medo na quimioterapia, porque sabemos hoje que fazer quimioterapia, existe um medo que se alastra de certa forma, que faz com que tenha uma resistência grande de fazer essa quimioterapia. Só que a grande maioria enfrenta esse medo. E por quê? Entende? Porque essas pessoas é uma questão de sobrevivência, entende? Enfrentar a quimioterapia é uma questão de sobrevivência. Por isso que elas enfrentam esse medo e aumentam, muitas vezes, quando tem êxito, a perspectiva de vida, o tempo de vida. E a gente não precisa esperar estar em uma situação como essa para enfrentar o medo, né? Em todo tempo, em todo momento, estamos em situação onde a gente precisa enfrentar o medo, porque toda vez que a gente recusa algo, que a gente deixa de enfrentar algo devido ao medo, a gente está deixando de viver, a gente está deixando de ser o que gostaria de ser, entende? Faz sentido isso para você? Não podemos querer amar sem o medo da rejeição. Não podemos querer vencer sem o medo de perder. Uma coisa está ligada à outra. E precisamos dessa flexibilidade psicológica, essa inteligência emocional para poder lidar com o medo, para poder enfrentar o medo. E começa com aceitação. Precisamos aceitar que esse medo existe, porque para todo passo que vamos dar, tem esse medo, ele coexiste junto com esse passo, entende? Aceitar isso pode nos ajudar a enfrentar esse medo. E que medo seu nesse momento? Uma reflexão para vocês. Que medo nesse momento você precisa enfrentar? O que dentro da sua trajetória de vida nesse momento você não enfrentou por medo? Fica essa reflexão, tá certo? Esse vídeo ele foi construído para te ajudar a você entender um pouco sobre como o medo funciona e te dar forças para você enfrentar esse medo. Mas se ainda assim você não consegue de forma nenhuma enfrentar esse medo, não tenha medo de procurar ajuda, tá certo? Agradeço vocês aqui. Esse vídeo foi a pedido, né? Tentei fazer um vídeo curto em um ambiente diferente. E se você gostou, curta, se inscreva e compartilhe. E fique à vontade também para comentar.